Me dá 24 horas como presidente do Brasil e eu mudo esse país para sempre. Esse é o discurso bonitinho que muitos presidentes utilizam para serem eleitos, só que lá no fundo, a verdade é que eles só falam o que você quer ouvir. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. O que eles querem é conquistar o voto da maioria e por isso só fazem mudanças que de fato vão atrair os votos dessas pessoas. Então hoje eu vou trazer para vocês uma visão totalmente fora disso. Vou mostrar para vocês o que eu faria se eu fosse presidente do Brasil por um dia, sem levar em consideração necessidade de votos, aprovação de leis ou qualquer coisa do tipo, olhando única e exclusivamente para um lado econômico e político, com o objetivo de desenvolver uma nação, melhorar a nossa economia, melhorar a eficiência de produção do nosso país e ver se a gente consegue acabar com a corrupção também. Então são 5 decisões que eu tomei aqui nesse vídeo que vão fazer o Brasil ser um lugar melhor. E eu já vou avisando que esse vídeo aqui vai irritar muita gente, assim como outros vídeos aqui desse canal. Então, ao invés de deixar um comentário sem argumento igual esses aqui, peço para que você deixe seu comentário deixando de fato qual que é a sua visão sobre o que está sendo falado nesse vídeo e dê a sua opinião para incentivar comentários e debates que de fato podem vir a ser produtivos. E lembrando também que esse vídeo serve única e exclusivamente como uma forma de aprendizado, uma forma de estudo e uma possível geração de debate. Então aqui eu não sou o dono da verdade e muito menos o presidente do Brasil. Então aqui é uma ficção absoluta pensando no que eu faria se eu fosse presidente. Então agora sem mais enrolação, bora pro que interessa. Antes de mais nada, nesse vídeo aqui eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Cada uma das coisas que eu tô falando aqui nesse vídeo foi baseada em pesquisa e todas as fontes das pesquisas estão na descrição para você conferir lá antes de vir falar que eu tô falando alguma coisa errada. Porque meu objetivo aqui não é inventar dados, é buscar o que a gente já tem hoje no nosso país e melhorar com o objetivo de ter uma maior eficiência e melhoria aí como um todo no nosso país. Então bora pro problema número 1, Bolsa Família. Todo mundo espera que o cara da economia chegue falando não, que Bolsa Família é um absurdo, Bolsa Família só serve pra gastar dinheiro, vou cortar essa porra. Só que não, a verdade é que eu, como um bom político, não cortaria o Bolsa Família. Mas eu também não iria deixar essa mamata que é hoje não. Olha o tamanho desse projeto. O Bolsa Família em 2026 vai custar 158 bilhões de reais aos cofres públicos, chegando a quase 19 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 678 reais por mês. Esse dinheiro tira famílias da fome. E é óbvio que tirar isso de uma hora para outra dessas famílias é um golpe muito baixo e uma coisa extremamente desumana. Então não, eu não tiraria o Bolsa Família. Só que o problema hoje que as pessoas não enxergam é que o Bolsa Família se tornou um ponto final e não um ponto de partida. Ah, Lorenzo, o que você quer dizer com isso? Bom, basicamente as pessoas recebem esse dinheiro do governo e com isso param de buscar um emprego porque elas acham que se elas encontrarem um emprego, elas simplesmente vão parar de receber esse dinheiro, fazendo com que as pessoas fiquem estagnadas naquele momento ali de vida e sempre sejam reféns de receber aquele dinheiro do governo. Então, o que eu faria seria o seguinte, eu mantenho o valor, mas isso vai virar uma escada e não uma rede. Primeiro, ele seria a porta de saída de verdade. Quando uma pessoa conseguisse um emprego, ela não vai parar de receber de imediato o Bolsa Família. Ela vai se manter no emprego durante 3 meses e depois do 4º mês, quando ela já estiver fixa e firme naquele trabalho, aí sim a gente corta. E aí a gente vai para o segundo ponto, que com certeza é o mais importante. Quem está apto a trabalhar não tem opção de não trabalhar. As pessoas vão ser obrigadas a buscar um trabalho, um curso técnico, uma faculdade, qualquer coisa que faça as pessoas se movimentarem. Ou seja, elas vão receber o benefício, mas em troca elas também não vão ficar paradas. E eu, como um bom presidente, iria dar a oportunidade dessas pessoas trabalharem dentro das nossas estatais ou programas públicos. Então aqui eu não estou dando peixe para sempre, eu estou basicamente dando peixe para a pessoa enquanto eu ensino ela a pescar, com prazo, meta e acompanhamento. Porque na verdade, ajudar a população dando dinheiro para sempre, na verdade não é um benefício. Isso não passa de um golpe político com o objetivo de manter as pessoas presas naquele governo. Porque pensa comigo, se uma família recebe R$ 670
daquele governo por mês sem precisar trabalhar, por que ela vai votar contra aquele governo numa futura eleição? Agora, na segunda mudança, eu iria privatizar os Correios. Os Correios é uma estatal que deu prejuízo de 8,5 bilhões de reais só no ano de 2025. E não, isso não é uma coisa que aconteceu só em 2025, não. Isso são resultados constantes que vêm aparecendo nos relatórios que os Correios vêm tendo prejuízos bilionários há 4 anos consecutivos. Para você ter ideia, a empresa fechou o ano com prejuízo líquido de 13 bilhões de reais. Isso basicamente quer dizer que ela deve mais do que ela vale. E obviamente que se fosse uma empresa privada, ela já tinha quebrado há muito tempo. E quem paga essa conta, na verdade, é só você. Você paga a conta com o seu trabalho, com o seu imposto, você paga para sustentar uma empresa que vem dando prejuízo e só vem perdendo mercado para Mercado Livre, Shopee, AliExpress, todas essas empresas que vêm criando sua própria distribuidora privada. E a solução que eu encontraria seria privatizar os Correios. Mas com inteligência, não é sair privatizando tudo, não. A gente fragmentaria a empresa em vários outros pedaços para que várias outras transportadoras pudessem comprar uma fatia, evitando também de ter um monopólio único privado, porque os Correios hoje é um monopólio. E ainda assim consegue dar prejuízo. E aquele serviço que é essencial, que é quando os Correios vão em cidades que mal tem estrada asfaltada, que é extremamente importante e que muitas transportadoras privadas não iriam, aí sim, nesses pontos a gente manteria como uma estatal. O governo continuaria sendo sócio dos Correios e seria responsável por manter com dinheiro público a entrega das encomendas ali naqueles lugares que são de mais difícil acesso e que empresas privadas não têm interesse em ir para lá. Porque a verdade é que empresa privada nenhuma consegue sustentar 4 anos consecutivos de prejuízos bilionários. Então, privatizando uma empresa com uma estrutura igual a dos Correios, você pode ter certeza que a gente ia ter uma melhora muito grande na eficiência, porque no fim do dia, todo empresário quer dar lucro. E para ele dar lucro, ele precisa de fazer um bom serviço, com uma boa entrega e uma boa administração. E aí o resultado disso seria que o governo poderia parar de gastar bilhões de reais por ano com os Correios, que é uma estatal que só dá prejuízo, e poderia focar de fato naquilo que importa, gastando esse valor em saúde, educação e coisas que realmente precisam para dar o básico para a população atual do Brasil. E só para ficar claro, a própria Alemanha já fez esse movimento. Eles privatizaram a The Schutzpost, que era uma estatal alemã que funcionava basicamente como nossos Correios. E aí depois que essa empresa foi privatizada, ela simplesmente virou uma das maiores transportadoras do mundo inteiro. Então aqui não é uma teoria, isso já funcionou. Agora o terceiro ponto é um pouquinho polêmico, mas bora lá. Menos impostos e mais empresas aqui no Brasil. Aqui é onde eu quero irritar todo mundo e trazer os pontos de verdade. Hoje, aqui no Brasil, a carga tributária chegou em 32% do PIB. E você sabe o que isso significa na prática? Você basicamente trabalha 150 dias por ano só para pagar imposto. Isso é quase a metade do ano. E basicamente quer dizer que você trabalha de janeiro até junho praticamente de graça, só para sustentar o governo. E assim, se por um certo ponto esse dinheiro de fato fosse usado para boas coisas, de fato melhorar o estilo de vida da população brasileira, tudo bem, acho que de certo lado é justo, mas a verdade é que a gente sabe que esse dinheiro no fundo só vai para bolso de político e para obras que nunca são finalizadas, enfim, não funciona pra porra nenhuma. E além da quantidade de imposto que a gente paga, que já é absurdo, aqui no Brasil a gente enfrenta a dificuldade de conseguir pagar esses impostos. Então as soluções que eu traria como um presidente aqui para o nosso país seria simplificar. Eu iria lutar para cobrar menos impostos de quem produz e contrata. O imposto precisa ser uma coisa simples e justa, e não um labirinto onde as pessoas precisam de 10 contadores trabalhando para elas para descobrir o que você está devendo ou não. E o segundo é que muita gente aqui não entende qual que é de fato o papel do governo. E eu te falo com toda certeza absoluta, não é e não pode ser atrapalhar o empresário. O governo precisa ajudar essas pessoas que são empresários. Por quê? Porque hoje no Brasil, 80% dos empregos formais são disponibilizados por empresários. E são os empresários que pagam cerca de 75%
de todo o volume de impostos arrecadados pelo governo. Então sim, o empresário tem um peso extremamente importante na balança aqui da nossa economia. Sem os empresários e sem as empresas que eles constroem, a gente não teria empregos e uma carga tributária muito maior, porque se alguém deixa de pagar, você vai começar a pagar. Então vocês teriam que começar a suprir esses 75% de imposto que esses empresários pagam hoje. Então, só de exemplo, deixa eu te contar uma história extremamente rápida. Em 1965, Singapura era um país extremamente pobre, sem recurso natural e sem nada. E aí o que eles fizeram foi basicamente parar de sufocar as empresas, sem impostos complexos e sem burocracias. O governo de fato virou parceiro das empresas, criou um órgão só para atrair e negociar com essas empresas. E o resultado é que Singapura saiu de um país de terceiro mundo em apenas uma geração. A renda por pessoa lá é extremamente maior do que a renda do Brasil. E lá eles não têm petróleo, eles não têm Amazônia, eles não têm basicamente nada, ao contrário da gente aqui que tem muito a oferecer, mas se você for botar na balança, eles estão 10 mil anos à nossa frente. E o que eles fizeram para simplesmente se destacar em cima da gente foi basicamente apoiar os seus empresários. Eles atraem as empresas geram trabalhos para as pessoas que moram lá e isso movimenta a economia, fazendo com que o país consiga de fato crescer e se tornar uma estrutura forte e sólida. Então o resumo que você precisa entender é que o empresário não é o vilão. Ele é quem gera emprego, ele é quem paga salário e ele é quem paga a maior parte dos impostos. Basicamente, ele sustenta o país. E o governo que entende isso enriquece. O governo que não entende simplesmente deixa de arrecadar muito ou fica sustentando prejuízos bilionários por aí. A quarta mudança que eu faria é baseada aí num grande amigo extremamente próximo, que é o Warren Buffett. Para quem não conhece, Warren Buffett é simplesmente um dos caras mais ricos do mundo. E numa entrevista lá em 2011, ele soltou essa frase aqui que foi extremamente importante. Deficit in 5 minutes. How? You just pass a law that says that anytime there's a deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress are ineligible for re-election. Yeah. Now you've got the incentives in the right place, right? So it's capable of being done. Pois é. Ele basicamente falou que acabaria com o déficit de um país inteiro em 5 minutos. E que a solução disso tudo seria que se o déficit ultrapassasse de 3% do PIB daquele país, simplesmente todos os que estavam ali no governo seriam inelegíveis na próxima eleição e automaticamente deixariam seus cargos. Só que hoje, aqui no Brasil, o nosso déficit está nada mais, nada menos do que em 80% da dívida em comparação ao PIB. Isso quer dizer que a dívida total do nosso país chegou em 10 trilhões de reais contra um PIB de 12 trilhões. É muito dinheiro e é muito dinheiro que o nosso governo está devendo. Então deu para entender a genialidade do Warren Buffett. Hoje, o político gasta o que não tem, deixa as contas no vermelho e ainda assim é reeleito. Não tem punição, não tem consequência, ou seja, tá tudo errado nesse incentivo. Então eu, como um bom presidente do nosso país, traria essa regra para cá na marra. Enquanto o governo gastar mais do que arrecada e ultrapassar o nosso limite estabelecido, o Congresso não vai aumentar o próprio salário, não vai criar cargo novo e vai ficar inelegível para a próxima reeleição. Você quer ver conta pública sendo ajustada rapidinho? É só colocar o deles na reta. Amarra o emprego e o resultado do que ele traz diretamente ao bolso dele e você vai começar a ver muito político por aí se tornando muito eficiente. Então eu não podia concordar mais com essa frase aí do Warren Buffett, porque realmente ele resolveria em 5 minutos a economia de qualquer país. E a quinta melhoria que eu faria seria transformar o Brasil numa potência mundial. A nova era do pré-sal. Agora eu cheguei na parte mais importante desse vídeo, porque basicamente aqui não é só sobre cortar e economizar, é sobre também deixar o Brasil de fato um país rico. Então olha aqui e presta atenção no que pouca gente te conta. Hoje, o Brasil é o 7º maior produtor de barris de petróleo. A produção bateu recorde, quase 3,8 milhões de barris por dia. E o petróleo virou a principal pauta de exportação aqui do nosso país. E 4 em cada 5 barris
vem ainda lá do pré-sal. E tem mais, a projeção é chegar em 5,3 milhões de barris por dia até 2030, contra uma média mundial de 14%. E um ponto muito legal aqui do Brasil é que a gente é ao mesmo tempo uma potência de petróleo e uma potência de energia limpa. Quase nenhum país no mundo inteiro tem as duas coisas. A gente está sentado em cima de uma das maiores oportunidades do planeta e ainda assim a gente fica sentado e desperdiça isso. Então eu, como um bom presidente, mais uma vez iria apresentar uma solução. Eu usaria essa carta então para transformar o Brasil numa potência de verdade. Igual aquela euforia toda que aconteceu quando o Brasil descobriu o pré-sal. Só que dessa vez eu iria fazer certo. Obviamente que, sob o meu controle, o petróleo não iria virar uma máquina de roubar dinheiro dos políticos. Eu aproveitaria cada uma das fontes naturais que a gente tem aqui no nosso país para fazer com que a gente consiga cada vez mais criar energia limpa, justamente para poder aproveitar agora a corrida por inteligência artificial, que a gente está vendo várias empresas grandes buscando lugares para construir data centers. E para quem não sabe, um data center precisa de muita energia mesmo. E a melhor forma para conseguir essa energia é através de energia limpa. Só que para fazer isso você precisa de muita. E aqui no Brasil a gente tem muita mesmo. Então eu iria dar todo o meu apoio para essas empresas que querem construir os seus data centers aqui no Brasil e iria incentivar as pessoas a criarem suas empresas com o objetivo de gerar mais energia limpa aqui para sustentar esses data centers. O Brasil seria basicamente um destino óbvio para todas as empresas que querem gerar energia limpa e barata. Porque a verdade é que a gente tem o que o mundo inteiro está procurando. Só falta a gestão e o apoio para essas pessoas conseguirem vir aqui. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço para você deixar o seu comentário aqui na descrição. Peço muito que você mantenha o respeito e deixe aqui de fato o que você faria se você fosse presidente por um dia e se você concorda com alguns dos 5 pontos que eu citei aqui que eu traria como melhorias. Então não esquece de se inscrever, deixar o seu like e tamo junto. Até a próxima.